Olá, vamos dar início à aula de Análise Química 1, videoaula número 3, parte 2. Item amostragem, preparação de amostra e blendagem. Agora vamos dar ênfase aos equipamentos, né, para a preparação das amostras compostas e médias, tá? Tanto para granel sólido, granel líquido e para gás. Então, primeiro aqui, vamos para equipamentos de divisão e seu uso para a preparação de amostra composta para sólidos, ou seja, granel sólido. Nós temos aqui o nosso primeiro equipamento chamado de homogeneizador Boyner. Ok? Suas partes essenciais consistem em uma moega cônica, ok? Na parte superior, ou alimentador, é onde que eu vou colocar a minha amostra. Que amostra eu vou colocar? Aquelas amostras simples, que eu vou juntar todas, que é aqui que eu vou homogeneizar para preparar a minha amostra composta. Tá? Ok? De um cone invertido e de uma série de lâminas separadoras, que aí já é na parte lá do meio. Lá eu tenho um cone invertido com várias canaletas, que a gente chama de lâminas separadoras, tá? Que formam pequenos canais iguais na largura e no comprimento. São iguais, divididos, são simétricos. A amostra é alternadamente conduzida durante sua queda para duas bicas opostas, ou seja, dois locais que vão receber a minha amostra, né? Situada na base do aparelho. Uma válvula na base da moega, na parte do meio, né? Ok? Retém a amostra é alternadamente conduzida durante sua queda para duas bicas opostas situadas na base do aparelho. Uma válvula na base da moega retém a amostra, a qual deve ser despejada bem no centro da moega. Quando essa válvula é aberta, ou seja, aquela válvula que fica na parte do meio lá do Boyner, ok? A amostra cai por gravidade sobre o cone invertido e uniformemente distribuída para os canais e através das bicas é conduzida para os recipientes. Ou seja, coloco minha amostra na parte superior, lá naquele cone, tá? Lá tem um cone invertido que vai ter uma válvula onde eu vou abrir essa válvula, que vai cair nesse outro cone, onde vai estar lá as canaletas e vai ser distribuída nos meus receptores que vão estar distribuídos, vão estar lá na parte inferior do meu Boyner. O próximo equipamento aqui é o homogeneizador e quarteador Bertini, chamado também de multicanais, ok? Para preparar a amostra composta e média para granel sólido. Nesse caso aqui, ele prepara também a amostra composta e já média. Por quê? Porque ele, na realidade, quando você vai fazer uma amostra composta no Boyner, você tem que homogeneizar ela por no mínimo 3 vezes. Tá? Para que na quarta ela já esteja totalmente homogeneizada e aí você vai para a próxima etapa, que é preparar as amostras médias. Tá? Neste caso aqui do homogeneizador e quarteador Bertini, ele tem o que? Três fases, ok? Três fases ao qual ele está substituindo as 3 passagens que eu tenho que fazer no Boyner. Então, no caso do homogeneizador e quarteador Bertini, eu só coloco a amostra uma vez, ele vai fazer as 3 vezes que eu vou ter que fazer lá no Boyner. Então, aqui eu ganho mais tempo. Tá? O funcionamento do homogeneizador e quarteador está baseado na sobreposição de 3 quarteadores simples. Então, ele faz o serviço 3 vezes, no qual eu teria que fazer lá no Boyner. Ok? Em forma de cascata, onde a amostra é depositada na cuba do equipamento e através da abertura de uma guilhotina, também tem uma guilhotina na parte superior, lá onde na caixa receptora da amostra, ok? Cai sobre os quarteadores por gravidade e se divide em amostra composta, média e descarte. Então tem um receptor na parte inferior, tá? São 2 gavetas, tá? Na realidade uma vai cair já a amostra composta e média, porque ela já vai estar homogeneizada, porque ela caiu de cascata por 3 vezes. Então ela já vai estar lá separada como sendo a composta, que depois eu vou dividir ela em 2 ou 3, dependendo do plano de amostragem, né, da quantidade necessária para poder já dividir, e aí ele chama-se amostra média. E na outra bandeja, no outro compartimento, é o que sobrou da minha amostra composta, e aí eu posso fazer o descarte. Então, no caso do homogeneizador e quarteador Bertini, eu ganho tempo na minha preparação da minha amostra.
Temos outro modelo aqui de quarteador também Bertini, só que este é para preparar as minhas amostras médias. Então, eu homogeneizei, no caso, se eu tiver lá o meu Boyne, né? Se eu tiver meu Boyne, eu já homogeneizei toda ela, a minha amostra, que virou amostra composta, só que agora eu tenho que dividir ela em 2 partes, ou 3, ou 4 partes. E aí eu vou usar o meu quarteador Bertini para preparar minha amostra média, que é ela que eu vou colocar no saco, lacrar e levar lá para o laboratório. Tá? Então a preparação dessa amostra média, lembrando que é para granel sólido também, o funcionamento do quarteador está baseado na distribuição do produto em uma das 3 bandejas. Então ele tem 3 bandejas, sendo que 2 estão no compartimento inferior, do lado direito e lado esquerdo do equipamento, e uma está na parte, né, onde é que eu vou depositar minha amostra composta, tá? Minha amostra já homogeneizada, já composta, que já veio lá da preparação do Boyne. Tá? Está baseada na colocação em uma das 3 bandejas coletoras do quarteador, de modo que fique nivelado. Tá? Então eu deixo ele dentro dessa bandeja nivelada a minha amostra. A bandeja com produto é colocado sobre o quarteador, virando a bandeja segundo seu eixo maior paralelamente. Então eu vou virar esta amostra diretamente já no quarteador. Ele também tem uma guilhotina, que eu vou abrir ela depois, tá? Virando a bandeja segundo o seu eixo maior, paralelamente ao eixo maior do quarteador. Desprezando o produto em uma das bandejas coletoras e colocando o produto da outra bandeja coletora num recipiente limpo e seco. Alternar ao lado da bandeja a desprezar. Repetir a operação até reduzir a amostra em 2 partes, onde uma delas é suficiente para a amostra média. Ou seja, então se eu tenho lá 10 kg de amostra, ok? A amostra já homogeneizada lá no Boyne, então eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 kg de amostra, vou dividir ela em cada lado, tá? Na hora de quartear, eu vou ter 5 kg de cada lado. Desprezo um lado, vou precisar de 2 kg. Aí eu vou bater novamente essa amostra, vai ter 2,5 kg de cada lado, ok? Eu não posso ter menos da quantidade que eu vou precisar, tem que ser o mais próximo possível. E aí eu já vou ter 2,5 kg, porque eu não posso dividir a amostra novamente, porque eu vou precisar de 2 kg, ok? E aí eu já vou ter de um lado 2,5 kg, que aí eu posso pegar e colocar nos meus sacos, né? 1 kg. No mínimo, são 2 quilos que eu precisava, eu vou ter 1 quilo, 2,5 kg, e aí eu coloco essa amostra dividida em 2, em uma amostra que vai para análise e outra como contraprova. Tá? E aí, levando lá para o laboratório, essa amostra eu chamo de amostra média. Chegando lá na amostra, a amostra média lacrada, devidamente lá dentro do saco, lacrada, granel sólido, né? E aí eu vou levar ela lá para o laboratório. Laboratório, lembra? Eu tenho que fazer o quê? Preparar minha amostra de trabalho, né, e minha subamostra. A amostra de trabalho é o quê? É aquela quantidade que eu vou precisar para fazer análise. Tá? Okay? Que eu já tinha dado o exemplo lá de 400 gramas, que eu ia precisar para fazer 4 análises que cada uma ia utilizar 100 gramas. Tá? E aonde é que eu vou fazer esse quarteamento? Aí é já no quarteador Jones. Tá? O quarteador Jones, tá? É para preparar o quê? Amostra de trabalho e subamostra, para granel sólido. Tá? A amostra passada pelo aparelho é dividida em 2 partes aproximadamente iguais e homogêneas. Ela é bem parecido com o Bertini, o anterior que eu comentei. Tá? Essa operação deve ser repetida no mínimo 2 vezes e recomposta antes da divisão propriamente dita. Então tem que bater essa amostra no mínimo 2 vezes, que é executada por meio de repetidas passagens da amostra pelo divisor. Tá? De canaletas, removendo-se em cada vez metade da porção. O processo de divisões sucessivas é repetido até que se obtenha a amostra de trabalho, no caso do exemplo que eu dei agora, até 400 gramas. Tá? Aproximadamente, porém, nunca inferior ao exigido para as análises, aquilo que eu comentei. Se eu preciso de 400 lá, eu tenho 1 kg de amostra, dividir ele, vou ter o quê? Vou ter 500. Pego os 500... Tá? Desprezo os 500 e fico com 500. Só que se eu dividir ela novamente, eu vou ter 250 de cada lado. Então, esses 500 é que vai ser minha amostra de trabalho. Ok? Para depois eu dividir lá, no caso, nesse exemplo, eu tenho 4 análises para fazer e cada análise eu vou utilizar 100 gramas.
Tá? Aí eu vou ter, claro que vai sobrar ainda 100 gramas dos meus 500 gramas, mas eu nunca posso pegar a quantidade inferior, sempre o mais próximo possível da quantidade da amostra de trabalho que eu vou precisar para fazer todas as análises. Ok? Fazendo agora a demonstração da preparação do quateamento da amostra. Né? Então nós temos aqui a minha amostra média, né? Nesse caso aqui, a amostra média era de 5 quilos, né? Uma amostra de 5 quilos. Né? E aqui eu já coloco na primeira bandeja, né? Para que, na realidade, agora eu vou colocar, sobrepor ela no meu quateador Jones, que agora eu vou fazer o quateamento até obter a minha amostra de trabalho. Tá? Então aqui eu tenho, na realidade, 5 quilos de amostra, tá? E tenho 2 bandejas receptoras. Vou fazer, tá? Lembrando que eu tenho que ter o quê? No mínimo 2 vezes, já fiz a primeira, vou fazer a segunda. Né? Junto às amostras novamente. Ok? E agora eu vou fazer a segunda. Lembrando que no mínimo eu tenho que fazer isso 2 vezes. Ok? Neste caso, eu tenho de cada lado eu tenho 2,5 kg, porque eu tinha minha amostra média de 5 quilos. Tá? Uma delas eu descarto, ok? Volto lá para o meu saco. Da minha amostra média, volto novamente, ok? E eu preciso ter o quê? 1 quilo de amostra, que é para poder fazer minhas análises. Tá? Lembrando que eu estou preparando a amostra de trabalho. Tá? Aqui eu tenho 2,5 kg. Ok? Se eu dividir os 2,5 kg, tá? Eu vou ter 125. Ok? 1,225. Então, se eu dividir de novo, vai diminuir a minha quantidade do meu 1 kg. Então, é essa que vai ser a minha amostra de trabalho. A outra eu volto para o saco lá da minha amostra média. Então, eu vou trabalhar, daqui eu vou dividi-la, tá? Ok? Para poder fazer a minha amostra, que são as minhas subamostras, para fazer as minhas análises. Então, essa aqui é a minha amostra de trabalho. Ok? Prosseguindo, agora continuando a preparação de amostra, tá? Vamos agora, vimos lá os equipamentos para preparação de granel sólido, né? Agora vamos para granel líquido e para o gás. Né? No caso de granel líquido, né, vamos usar proveta usada na obtenção das amostras compostas, médias e de trabalho. Então, na realidade, para poder fazer a medição de amostra líquida, eu utilizo a proveta, tá? Seja para preparar a minha amostra composta, né, minha amostra média e a minha amostra de trabalhos, no caso de granel líquido. No caso de gás, né, como eu não tenho uma amostra composta, né, não há amostra composta em média para gás. O cilindro amostrador, aquele que eu vou lá no tanque esfera retirar a amostra, já é considerado diretamente minha amostra de trabalho, tá? Porque eu vou conectar no meu equipamento, né, que é para poder já fazer a minha análise direto do gás. Tá? Então, se eu tiver 5 tanques esfera, eu tenho que ter 5 cilindros amostradores. Ah, mas eu preciso fazer uma composta de teor de umidade na minha planta, teor de umidade no propano na minha planta. Aí é por cálculo de amostra, resultado ponderado. Tá? Que aí eu vou ter o meu resultado da composta de umidade da minha planta. Tá? Então é por cálculo. Agora eu tenho que fazer análise dos 5 cilindros, tá? Da minha planta. Okay? Então, no caso do exemplo aqui, eu tenho amostras de tanque. Né? No caso, eu tenho aqui óleo diesel, eu tenho a amostra do meu tanque 1, né? Eu tenho minha amostra do tanque 2, ok? Eu tenho minha amostra aqui do tanque 3 e tenho minha amostra aqui do tanque 5. Tá? Lembrando aqui que todas essas amostras
foram amostras combinadas. Então aqui já está topo, meio, fundo, né, do meu tanque 1, topo, meio, fundo do meu tanque 2, né, a combinada topo, meio, fundo do meu tanque 3 e topo, meio, fundo do meu tanque 5. Aqui já foi preparada essas amostras chamadas de amostra combinada, ok? Só que agora eu vou fazer uma amostra composta, ok, da minha planta, tá? E aí eu tenho que utilizar a minha proveta, ok? Ponderadamente, antes eu vou ter que fazer um cálculo para saber qual é a quantidade que eu vou ter que pegar de amostra de cada tanque, porque eles não têm a quantidade, as quantidades não são iguais, são diferentes, ok? Então, fazendo os cálculos lá, eu obtive que eu tenho que pegar 200 ml no meu tanque, da amostra do tanque 1, tá? Então, vou lá e faço a medição dos 200 ml na minha proveta, diretamente. Lembrando que no caso aqui, está pedindo para fazer uma amostra de 1 litro, né, de amostra composta. Ok? Então vou lá e faço uma medição dos meus 200 ml. Ok? Próxima etapa, né, está pedindo lá, através dos cálculos, que eu preciso de 100 ml do meu tanque 2. Ok? Então vou lá e verto aqui para a proveta, 100 ml, já tinha 200, vai até 300. Ok? Próxima etapa, vou lá e vou fazer o cálculo, ok? Do meu tanque número 3 e vejo lá que eu vou precisar de 500 ml. Ok? 500 ml, se eu já tinha 300, então eu vou até 800. Ok? E o último tanque, fazendo o cálculo lá, nós vimos que ponderadamente ele vai precisar de 200 ml. E aí os 200 ml é o que vai me complementar, né? 200 ml no meu tanque número 5. E aí eu vou complementar os 800 e vou até 1000. Tá? Ok? Ok? Então tenho aqui minha amostra de 1000 ml. Ok? Ok? Amostra de 1000 ml. Vou agora transportar, né, verter todo esse líquido para a minha garrafa da amostra composta. Ok? Então agora eu vou ter minha amostra. Como ela não está homogênea, né, que eu fui colocando, sobrepondo uma amostra na outra, eu vou homogeneizar diretamente na garrafa. Ok? Então, já tenho aqui minha amostra. Vou fazer a homogeneização da minha amostra. Homogeneizei, então eu tenho minha amostra composta. Próxima etapa agora é fazer a lacração dela. Tá? Lacração dela, lembrando, eu vou fazer a lacração colocando ela no saco plástico. E eu utilizo, no caso, para garrafa, né, o lacre espinha de peixe.
Tá? Vamos lá. Retiro todo o ar do saco que está na amostra. Ok? Coloco essa parte do plástico aqui na lateral. Venho com o meu lacre abaixo da gargalo lá da tampa. Meu lacre espinha de peixe. Ok? E faço a inversão no orifício aqui. Lembrando que eu tenho que travar com o meu plástico, o excedente do plástico. Travando, ok? Eu tenho a minha lacração da garrafa. Ok? Então aqui é a minha composta, que eu posso fazer 2, 3 ou 4, dependendo do plano de amostragem, sendo que uma vai para o laboratório para fazer a minha análise. Ok? Continuando aqui, então, só relembrando, para granel líquido, né? Para granel líquido eu uso proveta, né? Tanto para fazer minha composta e para as minhas amostras médias e para a amostra de trabalho que depois eu vou ter que pegar e de repente desse 1 litro eu tenho que fazer 2 análises que eu vou utilizar 500 ml, então de repente é 400 ml uma análise, 100 ml, eu vou precisar da proveta para fazer a medição, né? E ok? E no caso do gás, é o meu cilindro diretamente que eu vou conectar no meu equipamento lá no laboratório para poder fazer a minha análise. Ok? Vamos agora verificar agora meu vídeo número 6, tá? Referente à preparação de amostra. Iniciando o processo de homogeneização no homogeneizador Boyne, com as amostras simples coletadas para a preparação da amostra composta. Então, inicialmente, o primeiro passo, coloca-se todas as amostras no funil do homogeneizador Boyne, tá? Abre-se a guilhotina do homogeneizador e recolhe a primeira passada, a primeira homogeneização das amostras nos coletores. Fecha-se a guilhotina e coloca-se novamente todas as amostras coletadas lá nos coletores, no funil novamente. Lembrando, são 3 homogeneizações sucessivas. Nós estamos indo então para a segunda homogeneização. Coloca-se todas as amostras no funil coletor. Okay. Abre-se a guilhotina. Estamos já no segundo passo, então nós estamos na segunda homogeneização. Fecha-se a guilhotina e vamos para a terceira e última homogeneização. Coloca-se todas as amostras coletadas, recolhidas nos coletores, novamente no funil. E após a colocação de todas as amostras no funil, né, vamos abrir a guilhotina novamente e recolher pela última vez as amostras homogeneizadas. A partir daí nós já temos as amostras, as 3 amostras, 3 passadas no homogeneizador e as amostras já estão totalmente homogeneizadas. Vamos agora para o próximo passo, que é o recolhimento da amostra média. Vamos agora verificar o vídeo número 7, o vídeo 7, referente à preparação de amostra. Dando continuidade às homogeneizações, anteriormente já foram feitas 3 homogeneizações, a partir de agora, obtenção da amostra média. Então, se recoloca as amostras novamente no funil, abre-se, né, a guilhotina, então coloca-se todas as amostras no funil,
abre-se a guilhotina e em um dos coletores, né, vai ser o coletor que nós vamos preparar a amostra média. Porém, dentro do plano de amostragem, né, e de preparação de amostra, lá vai estar dizendo o procedimento de quantas amostras médias nós vamos ter que ter. Neste caso aqui, vamos precisar de 2 amostras médias, né? Ok? Já obtivemos uma parte da amostra, então ficou um dos coletores como padrão, que vai recolher as amostras para preparar as amostras médias. Porém, eu vou precisar, neste caso aqui, de 2 amostras médias de 1 quilo cada. Então, agora eu vou ter que colocar as demais amostras que estão no coletores, fixei um dos coletores como a minha amostra média e vou agora recolocando os demais no funil até que obtenha 2 quilos, no mínimo 2 quilos, no coletor padrão que eu reservei para a minha amostra média, que é este aqui. Vamos agora ver o vídeo 8, tá? Referente à preparação de amostra. Iniciando o processo de homogeneização e quarteamento da amostra no homogeneizador quarteador Bertini multicanal. Nesse caso, o quarteador multicanal ele equivale a 3 boiners. Então, ele inicialmente eu vou fazendo o quarteamento da amostra, tá? Coloco-se lá na canaleta superior e abro a guilhotina. Tá? Os primeiros passos é eliminar a quantidade total da amostra. Então, eu coloquei lá inicialmente as amostras simples que foram coletadas e estou, na realidade, homogeneizando já e quarteando ao mesmo tempo. Ele tem essa função. Tá? E se recolhendo num coletor a amostra na qual eu vou reduzi-la até obter a quantidade que eu preciso. No caso, quem vai determinar é o plano de amostragem. Nesse caso, eu preciso de 2 amostras de 1 quilo, 2 amostras médias de 1 quilo. Então, tá? O excedente eu vou descartando. Nesse caso, eu não vou precisar fazer a homogeneização 3 vezes. Então, aqui eu já estou fazendo as etapas de diminuição da minha amostra, porque eu já tenho essa amostra já homogeneizada e quarteada. Então, aqui eu já estou tendo a amostra já composta. Então, primeiro passo, juntei todas as amostras simples, quarteei e homogeneizei na primeira vez, só que agora não preciso. Agora, meu objetivo é diminuir as amostras até obter os 2 quilos para que eu prepare 2 amostras médias. Então, coloco a amostra novamente, né? Abro a guilhotina, ok? Na primeira gaveta eu já tenho uma parte da minha amostra já diminuída. Na segunda gaveta, né, dentro dos compartimentos de aço inox, né, recolho também a minha amostra para fazer parte da minha amostra média. Lembrando que eu estou diminuindo, estou quarteando, diminuindo a quantidade de amostra. E o restante que ficar na minha segunda gaveta, eu descarto a amostra. Então, vou fazendo esse processo até obter os meus 2 quilos que estão lá no meu plano de amostragem. Então, coloco lá no recipiente de descarte. E como eu ainda não obtive minha quantidade necessária para preparar os 2 quilos, né, sendo que são 2 amostras de 1 quilo cada, novamente recomponho as gavetas, os meus compartimentos de aço inox, a minha primeira gaveta e a segunda gaveta e recoloco no equipamento. Vou fazer novamente a diminuição
Verifico se a guilhotina está fechada e recoloco a amostra novamente no compartimento. Lembrando que eu preciso de 2 amostras médias de 2 kg. Abro a guilhotina, vai ocorrer a homogeneização e o quarteamento. Lembrando que eles são 3 estágios, então por isso que ele simplifica a homogeneização num boiler. Já no coletor azul, já estou colocando novamente. A primeira gaveta é já a minha amostra já quarteada, média. Lembrando que o meu objetivo agora é diminuir a quantidade de amostra até obter os 2 kg. Estou agora colocando no compartimento as amostras que estavam no compartimento de inox. E lembrando que o que sobrar nessa segunda gaveta vai ser meu descarte. Okay? Descarto essa amostra. Como eu já observo que a amostra ainda não é suficiente para eu ter 2 quilos, ela está acima dos meus 2 quilos, vou fazer o processo novamente. Coloco os compartimentos de aço inox na primeira gaveta, na segunda gaveta fecho, coloco e fecho a guilhotina e vou colocar a minha amostra novamente no compartimento do Bertini, multicanal. Abro a guilhotina e recolho as amostras na gaveta e nos compartimentos de inox. Neste caso, eu observo que já tenho a quantidade suficiente, né, para que na próxima homogeneização e quarteamento eu já obtenho os meus 2 kg de amostra para preparar as minhas amostras médias. Vamos ver agora o vídeo 9, referente à preparação de amostra. Bom, agora a próxima etapa é com amostras que eu recolhi do processo anterior, que era o homogeneização e quarteamento. Fui reduzindo esta amostra e aí agora vou para a etapa final, que é obter os meus 2 kg de amostra. Né? Então coloco a amostra no compartimento, abro a guilhotina e agora o que eu recolher vão ser os 2 quilos. Né? Na primeira gaveta já coloco lá no compartimento, lá no receptor. A minha amostra que vai fazer parte da minha amostra média. E nos compartimentos de aço inox, vou colocar lá no meu recipiente, que juntando todas essas amostras, vou obter os 2 quilos de amostra média necessários para preparar meus 2 sacos de 1 quilo cada, finalizando o processo de obtenção de amostra média. E vamos ver agora o vídeo 10, referente à preparação de amostra. Próxima etapa agora é a preparação das 2 amostras médias lacradas, né, já homogeneizada e quarteada. Então coloco a amostra num recipiente, né, numa bandeja para facilitar a minha colocação da amostra dentro dos sacos plásticos. Né? Então lembrando que eu vou preparar 2 amostras
médias de 1 quilo cada. Então, a amostra que eu já obtive no processo anterior, ela foi homogeneizada e quarteada. E agora estou colocando no recipiente aqui na gaveta, né, para facilitar a minha colocação da amostra dentro do saco plástico. Então, verto a amostra no saco plástico até obter a quantidade necessária de 1 quilo. Próxima etapa, né? Agora eu vou fazer a lacração da minha amostra. Então, pego lá o barbante, né? O tamanho ideal, pelo menos uns 3 a 4 dedos de cada lado, a mais, né? do tamanho do saco plástico. E vou agora coloco ele na parte superior, e vou enrolando o barbante na parte superior do saco que está sem amostra. Então enrolo ele e vou fazer primeiramente o primeiro nó, puxando até obter o fechamento inicial do meu saco. Eu passo em volta desse fechamento o meu barbante e vou fazer meu segundo nó para poder dar um fechamento ideal. Faço meu terceiro nó para que eu deixe dois pedaços de cada lado de barbante. E agora eu vou pegar o meu lacre âncora, né, pela uma das extremidades da parte do âncora, passo o meu barbante pelo menos 2 vezes, os 2 pedaços do barbante, que é essa aba aí do fechamento, e agora eu vou realizar o fechamento e o travamento do meu barbante no meu lacre âncora. Com isso, finalizo o processo de fechamento, lacração e fechamento da minha amostra. Então, lembrando que são 2 amostras, então preparei a minha primeira amostra e a próxima etapa é minha segunda amostra, porque no procedimento pede 2 amostras médias de 1 quilo cada. Uma contra a prova e a outra amostra para análise, onde no laboratório ela vai ser quarteada até obter a minha amostra de trabalho e depois as subamostras que vão ser realizadas, onde vão ser realizadas as análises. Então, nesse caso aqui, já estou preparando minha segunda amostra. Novamente, coloco a amostra no compartimento, na bandeja para facilitar eu encher o saco com a amostra. Lembrando que são 2 amostras de 1 quilo cada. Coloco toda a amostra novamente e o processo segue no mesmo sistema de lacração.
Ok? Aqui finalizamos então a parte número 2, né, da videoaula número 3, referente à preparação de amostra, e até a próxima aula. Obrigado.